Sim, companheiros, boa tarde, aqui estamos nós com mais uma edição do Fox Sports de primeira. Seguimos jogando em casa, mas com a sua dose de informação esportiva neste sábado. Destaques do programa de hoje: ex-ídolo do São Paulo, ou ainda sempre ídolo do São Paulo, o Kaká elogia o trabalho do Fernando Diniz, diz que vai dar certo. Sempre ídolo do Corinthians, o Rincon, ao contrário, diz que Thiago Nunes não está no caminho certo. Vamos ver os dois craques falando, os dois jogadores com tanta história no futebol. E tem o Felipão, que quase acertou com o Boca Juniors, ele conta essa história. Vamos ver o futuro do Felipão. Os principais assuntos de hoje, com os comentários do Eugênio Leal. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Edu? Um abraço para você, boa tarde. E para quem curte futebol argentino, tem notícia. O Vélez Sarsfield anunciou seu novo técnico. Maurício Pellegrino, ex-jogador do clube, vem para o lugar de Gabriel Heinze, que pediu demissão. Aliás, já tinha pedido antes mesmo da paralisação do futebol. Aliás, Heinze é um belo nome no mercado para treinadores, hein, Edu? É isso aí. Vamos aguardar. E Flamengo, por falar em treinador, à espera do Jorge Jesus, e a gente está à espera do Ricardo Lai, que está chegando também no Fox Sports de primeira. Tudo bem, companheiro? Boa tarde. Tudo bem, Edu? Um grande abraço a você, todo mundo ligado no Fox Sports de primeira. Bom, o Flamengo se inspira na Alemanha para tentar retomar os treinamentos, os trabalhos, as atividades físicas no Ninho do Urubu. E não é só uma inspiração para o Flamengo. O futebol alemão tem sido também um exemplo, pelo menos, dessa tentativa de retomada, inclusive para os clubes da Premier League. Mas é aquele treinamento à distância, né, sem contato físico, uma distância, né, de no mínimo aí 1,5 metro. É mais um trabalho de recondicionamento físico do que propriamente um treinamento, até porque não haverá, pelo menos nesse início, quando houver a retomada, atividade tática. Bom, o Flamengo também tenta se prevenir em relação à questão financeira e encaminhou um empréstimo bancário de 40 milhões de reais para ajudar no fluxo de caixa. Lembrando que o Flamengo até agora não propôs aos jogadores uma redução salarial, mas não descartou essa possibilidade. Lembrando que, segundo decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, os clubes vão poder diretamente com os jogadores, né, de qualquer clube, diretamente com os jogadores, sem a participação dos sindicatos para tentar essa redução salarial. Mas lembrando, no Flamengo, por enquanto, essa pauta não foi colocada para os atletas, Edu. Valeu, Lai, muito obrigado. Ô, Eugênio, então é isso, o Flamengo numa boa situação financeira, em geral, mesmo assim vai precisar de empréstimo aí para acertar esse período difícil que a gente está passando. Imagina isso, né? O Flamengo é o clube em melhor situação financeira no futebol do Brasil e precisa de um empréstimo de 40 milhões. Imagina aqueles que já estavam endividados antes da pandemia. Agora também tem uma outra situação, né? O Flamengo tinha mais gastos. Como ele tinha mais receitas, ele tinha mais gastos, ele precisa de mais dinheiro para cobrir essas receitas. Que ele consiga esse empréstimo, que ele possa ter tranquilidade ali na frente para pagar. Como disse ali o Lai, é para reorganizar o fluxo de caixa, já que perdeu um patrocinador e o outro atrasou o pagamento, por isso também não pagou uma parcela aí da compra do Léo Pereira. Mas a gente torce para que tudo volte aos trilhos o quanto antes. E há 10 anos o Flamengo chegava à final do Campeonato Carioca e quem ficava com o título era o Botafogo. O Flamengo era o campeão brasileiro na época, era o favorito, mas o Botafogo de Jefferson de Louco Abreu foi o campeão com aquela cavadinha histórica que o Botafogo homenageia pelo Twitter. Cinéfilo ou não, todo mundo reconhece essas imagens. 10 anos da cavadinha que entrou para a história. Louco Abreu, cavadinha da Copa do Mundo, e essa ninguém consegue esquecer esses dois momentos. Agora, olha, o Jefferson já deu entrevista que essa final, essa decisão, foi a mais importante da carreira do goleiro. Vamos conferir o que disse o ex-goleiro da seleção brasileira numa entrevista ao Fox Sports. A vitória mais marcante que me vem na memória assim rápida foi de 2010, a vitória contra o Flamengo, onde a gente foi campeão carioca, tive a oportunidade de pegar um pênalti do Adriano, né, a cavadinha do Louco Abreu. Então foi a vitória mais marcante aqui do Botafogo. Legal, foi uma entrevista ao nosso Bom Dia Fox, Eugênio. O Flamengo era tricampeão carioca e o Botafogo tinha sido vice na sequência, né? Quer dizer, estava engasgado. Aí veio a vingança em 2010.
É verdade. Eu lembro muito bem desse jogo, um jogo histórico. Não foi o último título carioca do Botafogo, mas talvez tenha sido o grande último momento, né? O Flamengo tinha Adriano e Wagner Love no ataque, o chamado Império do Amor. E era realmente um time muito forte, mas o Botafogo, com o gol de pênalti do Louco Abreu e com essa defesa do Jefferson, que foi sensacional, num pênalti batido pelo Adriano, conseguiu esse título, um momento inesquecível para o Jefferson e para a torcida do Botafogo. O assunto agora é Vasco da Gama, aqui no Fox Sports de primeira. Mais um integrante da nossa equipe chega por aqui, também jogando em casa. O Flávio Winick chega com as informações do time da Colina Histórica. Alô, Winick! Olá, Edu, boa tarde para você, boa tarde a todos. A diretoria do Vasco estendeu as férias dos jogadores até o próximo dia 30. E saiu uma notícia no jornal italiano Gazzetta dello Sport que o Vasco estaria negociando com o meia Sebastian Giovinco. O Giovinco, aquele mesmo que fez sucesso na Juventus durante quase uma década, tem passagens pela seleção italiana, hoje está com 33 anos e defende o Al Hilal da Arábia Saudita. Ainda segundo a publicação, outros clubes italianos, como o Parma, por exemplo, também teriam interesse no jogador. É isso, Edu. Grande abraço para você. Valeu, Vinique. Abraço para você também. Olha, será Giovinco? Que reforço, hein? Agora, falando em Itália, a Federação Italiana se pronunciou oficialmente, foi o presidente que falou, né, da federação, sobre o retorno da Série A. O confinamento na Itália deve ir até o dia 4 de maio, então mais uns 15 dias aí. O que pensa o presidente da federação? Final de maio ou início de junho podemos começar. A ideia é começar final de maio, começo de junho. A gente lembra que a Itália está extremamente afetada pela pandemia. Já morreram mais de 23 mil pessoas. É realmente uma situação terrível, especialmente no norte do país. Olha, e por aqui, a CBF e a Federação Paulista podem comprar testes para usar com os jogadores. O Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, falou sobre isso, que ele não vê a possibilidade da bola voltar a rolar sem estes testes, sem as pessoas envolvidas testadas. Ele conversou com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e eles também estão vendo a possibilidade dos testes. Vamos ver, vamos aguardar. O fato é que a gente deve ter um primeiro momento aí, portões fechados, e aí o projeto é que todos os jogadores sejam testados. E o Corinthians agora é o assunto aqui no nosso Fox Sports de primeira, com o Fernando Caetano, que também chega na nossa tela. Alô, Caetano, boa tarde. Olá, Edu, amigos dos canais Fox Sports. No Corinthians, apesar do futebol continuar parado, férias para os jogadores até o final do mês de abril, nos bastidores seguem agitados, nos bastidores um pouco de agitação. Essa semana, o ex-presidente Mário Gobi admitiu publicamente que tem interesse em voltar à presidência do clube. Eleições do Corinthians marcadas para o final desse ano. Só que dessa vez o Mário Gobi seria candidato pela oposição ao André Sanches, e não candidato apoiado pelo atual presidente corintiano. E a atual diretoria procurando reforçar o elenco. O Corinthians tem interesse na contratação de mais um atacante. Vale lembrar que o Wagner Love e o Bozelli têm contratos até o final desse ano. E o Corinthians está ali monitorando o mercado, está de olho no Keno, que está lá nos Emirados Árabes, está de olho também no Roger Guedes, que está na China. Tem também o Jô, que está no futebol japonês, jogadores que o Corinthians está observando, mas é claro, são negociações complicadas, caras. De qualquer forma, o Corinthians está aí de olho no mercado para tentar reforçar o elenco para a sequência da temporada, quando o futebol voltar, Edu. E hoje nós tivemos no Fox Sports Rádio uma entrevista do Rincon, bastante polêmica, onde ele criticou a atual diretoria, a contratação do técnico Thiago Nunes, criticou também o treinador, que dispensou 2 ídolos, o Jadson e também o Ralf. Enfim, vamos ver aí um trecho do que disse o Rincon hoje no Fox Sports Rádio. Lógico que a diretoria do Corinthians tem culpa de ter contratado o técnico, porque, primeiro, o Andrés, o Duílio, eles conhecem o Corinthians de ponta a ponta. Então, você tem que buscar o perfil do técnico para o seu time. Eu acho que eles não fizeram, que se é para mudar, é um erro muito grande do Andrés e do Duílio, porque mudar o perfil do Corinthians
você tem que mudar a cabeça do corintiano, e aí é duro, né? Tá aí, Eugênio, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão do mundo, o Fred Rincon com tanta história no Corinthians, desce a lenha no trabalho do Thiago Nunes, se não mudar vai cair, foi o que disse o colombiano. E ele coloca a culpa no Andrés e no Duílio, né, os dirigentes. Mas eu acho que essa mudança de proposta de jogo foi algo pedido pela torcida do Corinthians no ano passado, diante do sucesso, especialmente diante do sucesso do Flamengo com o futebol bem ofensivo. O torcedor do Corinthians passou a cobrar mais desempenho do time, ofensivamente falando, e por isso veio a tentativa de mudança. Toda mudança de estilo, de ideia de jogo, é difícil mesmo. E se o Corinthians se propôs a fazer, tem que bancar essa mudança. Não é dar um passo atrás e desistir dela em frente às primeiras dificuldades. Tem que tentar seguir adiante. São Paulo agora. Vamos lá com o Marcel Capretes, as informações do Tricolor Paulista. Vamos lá, Marcel. Tudo bem, companheiro? Boa tarde. Tudo bem, Edu? Grande abraço a todo mundo ligado aqui no Fox Esportes de primeira. Olha, o São Paulo manteve a base do elenco e também a comissão técnica do ano passado para 2020 e esse é um dos objetivos da diretoria tricolor. É claro que no começo do ano o Antony foi vendido para o Ajax da Holanda e a diretoria também admite perder Igor Gomes quando o futebol voltar no mundo, mas o objetivo é a manutenção do elenco. Tanto que eu apurei que apenas 2 jogadores têm contrato vencendo agora no final do ano e a diretoria pensa em renová-los. São eles o lateral Juan Fran, que vinha sendo titular do técnico Fernando Diniz no ano, e também o zagueiro Anderson Martins. Ele é reserva hoje, mas é o substituto imediato tanto do Bruno Alves como do Arboleda, que são os titulares da zaga tricolor. Bom, e o São Paulo também divulgou uma entrevista do ex-jogador Kaká, dando seu apoio ao técnico Fernando Diniz. Vamos conferir. Tá gostando do São Paulo do Diniz? Tô gostando bastante e gostei muito de terem mantido o Diniz. Achei isso muito importante, sabe? Você termina o brasileiro, já os questionamentos, manda embora, futebol extremamente imediatista que a gente vive nos dias de hoje. Não, vamos manter, vamos deixar ele continuar plantando, porque a gente acredita que a gente vai colher. E na hora que a gente estava começando a colher já alguns frutos aí, teve essa pausa, mas sem problema. Os jogadores já estão entendendo, levam um tempo para processar toda essa ideia, filosofia, o jeito do treinador de jogar e tudo mais, mas tô gostando, vai dar certo. Tá aí, Eugênio, enquanto o Rincon detonou o trabalho do Thiago Nunes, o Kaká elogia e bota fé no trabalho do Fernando Diniz. Tudo é a fotografia de quando o futebol parou, né? O Corinthians estava muito mal. Se tivesse acontecido o próximo jogo e o Corinthians tivesse vencido esse jogo, a gente ficaria aqui durante todo esse período de confinamento, de quarentena, elogiando o Corinthians, como está elogiando o São Paulo, que terminou vencendo. Tudo é a última imagem. E aí você tem, quanto mais tempo de paralisação de futebol, por mais tempo essa imagem se mantém, né? Se prolonga. É muito em cima disso, né? Da última impressão que ficou. São Paulo deu uma melhorada leve e aí todo mundo está sorrindo. Parecia em viés de alta, né? E aí parecia que estava engrenando. Também foi um pouco do que o Kaká falou. Olha, daqui a pouco no Fox Sports de primeira, informações do Palmeiras e o Rincon, que também jogou no Palmeiras, também foi campeão no Verdão. Ele fala, estão endeusando o Flamengo, assunto já por aqui. Agora, Barcelona, vamos viajar nesse Fox Sports de primeira. O Barcelona quer o Lautaro Martínez, jogador da Internazionale, mas não pagando 111 milhões de euros. Ele quer incluir jogadores aí neste negócio. E é o que o Eugênio vem falando aqui durante a semana, né, Eugênio? A ideia é fazer trocas. E aí, o Lautaro pode chegar, mas tem algum jogador que o Barcelona pode abrir mão, mas pagar a multa só, isso o Barcelona não quer. Tem o Griezmann, né? Tem, de repente, o Dembélé, que foi um jogador que apareceu muito bem no Borussia Dortmund e não conseguiu se firmar no Barcelona, mas tem um grande potencial técnico, se livrando dos problemas médicos, é um jogador de alto nível. Eu vejo esses dois aí, né? Você falou no Arthur, mas o Barcelona não cede o Arthur. Sim. Quem sabe? Eu lembro da época do presidente do Fluminense, Francisco Horta, nos anos 70, no futebol do Rio de Janeiro. Ele lançou essa ideia do troca-troca, sem dinheiro,
Ele mandava 2 jogadores para o Flamengo, recebia 2 do Flamengo, mandava para o Vasco, para o Botafogo, e assim montou um timaço, a chamada máquina tricolor dos anos 70, com o Rivelino, inclusive, no time. É isso, usar a imaginação, criatividade. Agora, quem não sai do Barcelona? Messi e mais alguns. São inegociáveis. Essa informação está no nosso site, foxsports.com.br. Também o goleiro Ter Stegen não sai de jeito nenhum. E o De Jong, que apesar de não ter jogado aquele futebol todo que jogava no Ajax, ainda é considerado um jogador importantíssimo. O presidente do Barça, José Maria Bartomeu, diz o seguinte: não haverá tanto dinheiro no mercado por causa da pandemia, mas prevejo que vamos ver muito mais acordos de troca. Mas esses jogadores que eu citei não saem. Palmeiras agora! Gudrian Neufert está chegando para trazer as informações do Verdão. Fala, Gudrian. Pois é, boa tarde, Edu, amigos do Fox Sports de primeira. Olha, 2 notícias importantes para a torcida do Palmeiras neste sábado. Primeiro, a principal patrocinadora do clube comemorou 5 anos de parceria. A empresária Leila Pereira. Ela divulgou nas redes sociais, postou um vídeo exaltando os títulos da base e prometendo que no futuro terá mais, tanto na base quanto nos profissionais. O outro vídeo, a outra notícia, vem de Felipe Melo, o ex-xerife do meio-campo e agora xerife na zaga, tem treinado pesado nas férias. E ele mostrou, e isso fez questão de mostrar para os fãs num vídeo. Veja só. Graças a Deus. Vamos ver se tem água. Isso aqui é o que suor, será? Pois é. Edu, eu sei que você gosta de correr. Depois que você corre, é assim também? Rapaz, eu suo bastante. Eu sou desse tipo. Valeu, Gudrian. Obrigado, meu amigo. Vamos lá, de uma casa para outra casa. A gente orgulhosamente segue com o programa dessa forma, jogando em casa. Se você puder, também faça isso. Eugênio, é isso, né? Felipe Melo, aliás, ele é um personagem que está muito ativo nesse período de quarentena, nas redes sociais e sempre colocando treinos também, participando de lives. Esse aspecto do Felipe Melo é muito positivo, né? Ele é um cara de comunicação, ele está sempre se expondo de maneira enfática, às vezes polêmica, na mídia tradicional ou nas mídias sociais, né? É um cara que tem essa facilidade de se apresentar e de se expor. Então, agora, mais uma demonstração aí de que ele está trabalhando, né? E ele tira a cabeça e vê que está em forma, Felipe Melo, apesar de já alguma idade, mas nesse aspecto aí, se tem um ponto positivo do Felipe Melo, né? Esse aspecto, saber se cuidar e saber se comunicar. Ele precisa só se cuidar um pouquinho com o excesso de rigor com que ele chega de força em algumas divididas. Que a coleção de cartões do Felipe Melo é bastante grande. É verdade. Trabalhou há pouco com o Filipão, hoje é Luxemburgo, o treinador do Palmeiras, mas o Filipão esteve próximo do Boca Juniors. Informação também no nosso site, foxsports.com.br, estava praticamente encaminhado. O que acontece foi uma entrevista à Rádio Transamérica. O que acontece é que a chapa que queria o Filipão acabou perdendo, não assumiu o comando do Boca e saiu, fez outra escolha, né, de treinador. E o Filipão também contou o seguinte, esteve muito perto de uma seleção da América do Sul e também da Coreia. Por questões de valores, diz o Filipão, não seguimos em frente. E ele diz que tem portas abertas em muitos lugares e que tem, sim, vários times que estão procurando. Olha o que ele disse, textualmente. Hoje em dia tenho recebido algumas propostas de clubes brasileiros e da Ásia. Neste momento, a possibilidade de contratação ainda é remota por conta do vírus, mas eu não tenho predileção em trabalhar no Brasil ou fora. Trabalhei em 7 países. Vamos ver, se for uma boa equipe daqui, pode ser essa possibilidade que o Filipão abre para o futuro. Eugênio, o Filipão, para você, tem um mercado grande aqui no Brasil? Acho que também não é qualquer time que ele aceitaria, né, me parece. Mercado tem. A questão toda é o que interessa a ele, né? Porque é um técnico que
imagino eu, só vai assumir um clube para ter chance de disputar título, porque é uma carreira muito vencedora. E realmente, ele esteve muito perto, houve a eleição no final do ano no Boca, eram 3 chapas, ele era o candidato de uma delas, ele era o técnico de uma das chapas, essa chapa perdeu, a que venceu escolheu outro treinador. E recentemente, o Colo-Colo do Chile ficou quase um mês esperando uma resposta do Filipão para que ele assumisse o cargo, e ele rejeitou. Olha, a gente já mostrou um pedacinho do que o Rincon disse no Fox Sports Rádio, uma entrevista muito interessante. Agora ele fala sobre Flamengo, outro trecho que a gente separou. Estão endeusando o Flamengo? É isso, Rincon? Fala então. O Flamengo agora, o Corinthians não tem nada, o Corinthians não está jogando nada. E aí tem o São Paulo que vem por trás, ou seja, o Flamengo tem outros times que em qualquer momento pode derribar aquele endeusamento que eu estou falando que estão dando para o Flamengo. E aí como é que vai ser manejado depois que cair? Vai ser endeusado ou vão falar a realidade? Aí, Rincon, ô Gênio, estão endeusando o Flamengo. O Rincon não está satisfeito com os elogios ao campeão da América, não. Eu não sei se o Flamengo vai cair de produção. Se ele cair, quando cair, se fala que ele caiu. Nesse momento, ele está bem acima dos outros, ou estava quando o futebol parou. Agora não está porque não está jogando. Mas até o futebol parar, ele estava bem acima dos outros. Rincon, o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Recopa, da Supercopa do Brasil, sobre o Atlético Paranaense, da Recopa Sul-Americana e campeão da Taça Guanabara. Tudo que ele disputou esse ano, ele ganhou, fora os títulos do ano passado. Então o Flamengo está muito acima dos seus concorrentes. Se ele cair, quando cair, a gente fala. Combinado, Rincon? Porque ganhou títulos e vamos combinar, jogando bem. Agora, quem está jogando bem nesse período de pandemia é o Bruno Henrique, talvez o melhor jogador do Brasil nos últimos tempos. Olha que legal, Minas Gerais, terra dele. Ele doou alimentos para o bairro Concórdia, em Belo Horizonte, protegido, usando máscara, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Foram 5 toneladas de alimentos entregues. Aí, a palavra que o Bruno Henrique disse, na minha favela. Ele não conseguiu estar presente para poder ajudar a fazer essas entregas, porque ele está no Rio de Janeiro, mas aí agradeceu a várias pessoas. O fato é que são 5 toneladas de alimentos para quem precisa, e a rapaziada que ele conhece muito bem, como ele definiu ali, a minha favela. Valeu, Bruno Henrique, parabéns para todo mundo que está fazendo sua parte. Eu estava conversando, quem pode, pensa assim, o que você tinha de gasto e não está tendo, sei lá, jantar, se você pode, dedica esse valor para quem está precisando, porque muita gente está precisando e vai precisar nas próximas semanas. Agora, vamos para a Inglaterra. Newcastle vai tentar a contratação do Griezmann depois da pandemia. Tem um novo proprietário, né? O Newcastle pagou uma fortuna. Foi agora, nesse período de pandemia. E aí, a ideia é contratar o Antoine Griezmann. O Newcastle é um time grande da Inglaterra, mas que vem mal. Caiu 2 vezes recentemente, né? O novo dono é um príncipe saudita. E aí, ele pagou 300 milhões de libras, o equivalente a 1 bilhão e 900 milhões de reais, para ser o chefão do time do norte da Inglaterra. E aí, uma ideia é trazer o Griezmann. Vamos ver se sai negócio ou não. Outro jogador que vem sendo desejado na Europa, este por grandes times do velho continente, jogador do Napoli. Dá só uma olhada. Informação também está no nosso site foxsports.com.br. É o Fabián Ruiz. Real Madrid e Barcelona já estariam na briga. Agora, a informação é que o Liverpool e o Manchester City também querem o Fabián Ruiz, jogador que era da seleção Sub-21, que foi o melhor jogador da Euro Sub-21, tem contrato com o Napoli até junho de 2023, e o preço pedido pelo Napoli é 50 milhões de libras, cerca de 325 milhões de reais na cotação atual. É para tudo isso, Eugênio? Acho que, mais uma vez, vamos cair naquela história da inflação ainda que as pessoas estão imaginando, da realidade antiga do futebol, da economia do futebol, da economia global. Né? Quando a gente parou o futebol, interrompeu, o mundo parou em função
da pandemia, a realidade financeira de todo mundo era diferente. E eu acho que pagar esse dinheiro agora, por mais que seja um bilionário saudita, o preço do petróleo caiu, muito do dinheiro dos sauditas vem do petróleo, eu acho difícil ter esse fôlego para bancar uma grana tão alta em um único jogador. O mundo vai mudar, muita gente está falando isso em vários aspectos. Financeiramente, no mundo do futebol também, a gente deve ter aí uma deflação. Agora, vamos com um ex-presidente do Barcelona que falou sobre Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho segue em prisão domiciliar em Assunção por causa daquela história dos passaportes falsificados, junto com seu irmão Assis. E em entrevista concedida ao jornal Mundo Deportivo da Espanha, que é da Catalunha, o ex-presidente do Barça, Sandro Rosell, disse o seguinte, abre aspas, Ronaldinho ainda não sabe por que o prenderam. Alguém o enganou e não explicou a verdade. Ele é futebol e sorriso. Espero que continue pensando em futebol, mas que, sobretudo, siga sorrindo. Mas, Eugênio, uma opinião rapidinha aí sobre isso. Sorrindo ou não, astro de futebol ou não, fez coisas erradas, infelizmente tem que responder, né? O Sandro Rosell também foi preso, né, naquele escândalo que envolvia contratos e tal. O Ronaldinho sabe por que foi preso, porque ele usou um documento falso, um passaporte paraguaio, como se ele fosse cidadão paraguaio, coisa que ele nunca foi. E a partir daí, começaram a desenrolar o fio e encontraram uma série de questões suspeitas. Por isso ele foi preso, por isso ele hoje gasta uma grana alta num hotel em Assunção para se manter fora. Pagou $1.600.000 para sair da cadeia. Ele sabe por que foi preso. Espero que ele seja inocente em outras situações. Mas ele cometeu equívocos, cometeu erros, e a gente não pode apagar os erros que ele cometeu porque ele foi um grande jogador. Uma coisa é dentro de campo, outra coisa é fora das quatro linhas. Olha, o Nico Lopes, ele é jogador do Internacional, agora no México. Aliás, tem muito torcedor do Colorado que quer a volta do Nico Lopes. Ele está no Tigres. E aí, ele fez um novo desafio. Ele respondeu, manda bem na embaixada, tirando e colocando a camisa. O Eugênio também seria perfeitamente capaz de fazer isso, ó. Mole. Ou não, Eugênio? Chaves nem de tirar e botar a camisa na frente da câmera. Olha lá. Põe e tira tranquilinho. Aí põe a camisa. E assim vai. Nico Lopes aceitando o desafio. O jogador hoje no Tigres. É isso, tempos de quarentena. Os jogadores também se divertindo, fazendo aí essas brincadeiras. Olha, sem brincadeira, agora a gente encerra essa edição do Fox Sports de primeira. Cuide-se bem, como diz o nosso Theo José. E vem aí o Expediente Futebol. Tá chegando. Ô, Eugênio, um grande abraço, companheiro. Amanhã tem mais Fox Sports de primeira. É domingo, mas a gente segue jogando. Combinado, estaremos juntos. Até lá. Valeu, um abraço. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.